Senador Isalci Lucas, do Distrito Federal. Senador, o senhor acabou de presidir uma sessão, uma reunião da Comissão de Segurança Pública sobre a PEC número 1 de 2025, que trata do Fundo Constitucional do DF. Por que é importante aprovar essa proposta de emenda à Constituição? Bem, hoje nós fizemos audiência com a Polícia Civil, todas as associações, representação do DF também, e quarta-feira vamos fazer com a Polícia Militar e Bombeiro, também com eles e com as associações e também com o governo local e federal. Bem, a PEC, ela dá realmente autonomia para o DF. O DF teve autonomia política parcial, porque a Constituição é de 88. A partir de 90, a gente teve a eleição para governador. Então, na Constituição de 88, diz que compete à União manter e organizar a Polícia Militar, Bombeiro, Polícia Civil e auxiliar no financiamento da educação e da saúde. Só que 90 passou a ter governador. Aí o governador era obrigado a vir com o pires na mão, pedindo para pagar as contas do DF. Porque desde a época do Império, né, desde quando o Brasil era colônia, quem sempre bancou as despesas da capital sempre foi a União. Só que a partir de 90, depois veio o Fundo Constitucional, 2002, que estabeleceu o valor para a educação, saúde e segurança. Só que ainda continuou a competência da União manter e organizar. Ela nunca organizou, até porque a competência é do governo. Então hoje, para o GDF fazer reajuste, fazer concurso público, tem que pedir autorização para o governo federal, depois vem para o Congresso Nacional, sendo que esses valores já estão no orçamento. Então não tem nenhum sentido essa burocracia toda. E com isso nós temos aí hoje, Brasília, um dos piores salários, tanto da Polícia Militar, quanto do Bombeiro, quanto da Polícia Civil, não é? Exatamente por essa indefinição, por essa distorção que existe na Constituição. Então, a PEC, ela altera, dizendo assim, compete à União transferir o recurso para o GDF manter e organizar a Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro e auxiliar no funcionamento da educação e da saúde. Senador, tem um outro assunto também importante, é que as advocacias do Senado e da Câmara decidiram entrar no Supremo Tribunal Federal para voltar a considerar legais os decretos, o decreto que foi aprovado aqui, derrubando o decreto do governo sobre o IOF. Ou seja, Câmara e Senado tentando fazer com que aquele decreto do governo que aumenta o IOF não tenha validade. Eu gostaria que o senhor comentasse essa decisão. Bem, primeiro o seguinte, compete ao Executivo fazer decreto, mas compete ao Legislativo derrubar o decreto se ele for inconstitucional ou se tiver alguma distorção. No caso do IOF, o IOF é um imposto regulatório, ele não é arrecadatório. O regulatório é quando, por exemplo, o câmbio tem que estar trazendo algum problema que pode refletir na inflação, então eles modificam através de decreto, essas alíquotas. Mas, para ser imposto arrecadatório, tem que obedecer ao Código Tributário, que diz o seguinte, qualquer imposto ele tem que ter a previsão, tem o princípio da anualidade, tem que ser feito um ano antes, porque as empresas têm que prever isso no seu planejamento. Então, a gente derrubou o decreto exatamente porque ele era inconstitucional. E o Supremo, inclusive, disse que ele é inconstitucional, mas também derrubou a decisão do Congresso, que não entendi por quê, porque é competência nossa derrubar quando ele é inconsistente. Mas, o Congresso agora está sujeito a ter que ir lá no Supremo para negociar com o ministro, né, que não tem sentido. O Supremo não é um poder moderador, não é um poder de negociação, não existe isso. Nós, cada um tem o seu, né, são 3 poderes independentes que devem trabalhar de forma harmoniosa, mas não significa que o Supremo tem que convocar, como fez, convocou o presidente do Senado, convocou o presidente da Câmara, que eu acho um absurdo, e se eu fosse presidente eu não iria, porque realmente não é competência para isso. Mas o IOF não pode ser tratado como um imposto arrecadatório, como o governo pretende. Então, não adianta baixar para a alíquota, o imposto é inconstitucional. Então, espero que o presidente aqui do Senado não vá ao Supremo através dessa convocação que eu acho um absurdo. Muito obrigada pela entrevista.